Amityers, talvez esse seja um dos episódios mais delicados e também um dos mais necessários que a gente já fez. Porque falar sobre sexo ainda é para muita gente como andar descalço num chão de vidro. A cada passo, o medo do julgamento. A cada palavra, o risco da vergonha. Só que o silêncio também não é a melhor escolha, porque ele machuca. E o corpo, esse mesmo que deve sempre se enquadrar, fala. Fala por meio do desejo que cresce, da pele que arrepia, do toque que desperta, mas também fala através da dor, da tensão ou da ausência de prazer. Hoje, o Amitié Talks te convida a olhar para o sexo não como um tabu, mas como parte da saúde, da emoção e da beleza de se estar vivo. Porque se o corpo fala, o desejo é uma das suas linguagens mais antigas e mais verdadeiras. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Durante muito tempo, Amityers, falar de sexualidade era visto como algo impróprio, especialmente para mulheres. O prazer era tratado como pecado e o desejo como fraqueza. Mas a ciência moderna nos mostra que é exatamente o contrário. Desejo é saúde. Quando uma pessoa sente prazer, seu corpo libera uma orquestra bioquímica de neurotransmissores que melhoram o humor, fortalecem o sistema imunológico e até reduzem o estresse. Ou seja, prazer não é apenas uma experiência física, é também um ato de equilíbrio emocional e mental. E ainda assim, a gente vive num mundo onde o prazer quase sempre vem cercado de culpa. Como se cuidar do próprio corpo e, naturalmente, reconhecer suas vontades fosse um luxo reservado para poucos. E aqueles que ousam viver livremente esses prazeres são marginalizados e menosprezados por uma sociedade hipócrita e pseudo-moralista. Quando, na verdade, o prazer é um direito, é um gesto de amor próprio. Bora ver o que a ciência fala sobre isso, Amityers? Na hora do sexo, nosso corpo demonstra diferentes reações e estímulos. Os estudiosos do comportamento sexual chamam isso de ciclo de resposta sexual humana, que foi dividido em 4 etapas: fase de excitação, fase de platô, orgasmo e resolução. Mas, apesar dessa divisão didática da atividade sexual, cada indivíduo é único e não necessariamente deve seguir à risca essas etapas. Nos homens, o estímulo começa com o aumento do fluxo sanguíneo e a liberação de testosterona. Isso causa ereção peniana e toda aquela sensação de poder das fases iniciais. Nas mulheres, ocorre um aumento da lubrificação vaginal, da sensibilidade de pele e do batimento cardíaco, deixando o corpo preparado para o ato que, em teoria, deve culminar com um orgasmo. Porém, nem toda relação sexual leva ao orgasmo. Aliás, o tal orgasmo não é a única recompensa pelo sexo. E só porque alguém não chegou lá, não significa que não esteja alcançando altos níveis de satisfação. As respostas podem ser diferentes e vão desde não gozar até orgasmos múltiplos. O que pouca gente sabe, Amityers, é que existem 12 tipos diferentes de orgasmo. Fala sério, isso não é incrível? Desde os orgasmos genitais femininos, como o clitoriano ou o vaginal, que acontece quando o chamado ponto G é estimulado, passando por gatilhos em outras regiões do corpo, como orgasmo anal ou orgasmo dos mamilos, até orgasmos emocionais, como aqueles provocados por sonhos ou o orgasmo nos esportes. Sim, por mais estranho que pareça, ter orgasmo durante a atividade física é mais comum do que se imagina, tá? Então, nem sempre o orgasmo é fruto de práticas essencialmente sexuais. Mas tem aquele que é considerado por muitos o rei dos orgasmos,
o orgasmo expandido ou a resposta sexual expandida. Os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente como esse fenômeno acontece. Acredita-se que ele esteja relacionado à ativação simultânea de 4 vias nervosas diferentes, o que proporciona orgasmos múltiplos muito mais intensos e muito duradouros. Uma experiência fora do corpo, que provoca contrações não apenas nos órgãos genitais, mas por todo o corpo, causando uma verdadeira perda de controle. Os franceses até chamam o relaxamento após esse orgasmo de la petite mort, ou a pequena morte. E quando o assunto é orgasmo masculino, muita gente considera que é mais fácil de alcançar do que o feminino, o que não é verdade. Existe uma tendência a reduzir o orgasmo masculino a uma masturbação com ejaculação automática. Na verdade, a questão é bem mais complexa, principalmente em relação ao psicológico do homem. A maioria dos homens conhecem apenas o orgasmo clássico, que se manifesta pela ejaculação de esperma. Mas existem outros tipos. Em alguns casos, o homem pode ter as sensações do orgasmo sem expelir sêmen. Isso é chamado de anejaculação ou orgasmo seco. E existe ainda o orgasmo prostático, que é alcançado pela estimulação da próstata sem que o pênis seja tocado. Alguns homens descrevem esse fenômeno como sendo mais intenso e completo. Mas vale lembrar que nem todos os homens respondem da mesma forma aos estímulos na próstata. Há aqueles que, por preconceito, sentem tanto desconforto que até perdem a ereção quando a próstata é tocada. Mas o mais fascinante de tudo isso é que o cérebro é o principal órgão sexual. É ele que acende o corpo, e não o contrário. Pesquisas em neuroimagem mostram que durante o orgasmo, áreas cerebrais relacionadas à dor e ao controle racional se desligam, dando lugar a uma explosão de dopamina e ocitocina, os hormônios do prazer, da confiança e do vínculo. Por isso, o sexo, quando vivido com entrega, tem o poder de curar a ansiedade e fortalecer laços afetivos. Daí, aquela tal expressão de tá de mau humor, é porque faz tempo que não é tão mentira assim, hein? Mas o oposto também é verdadeiro. Repressão, medo e os traumas sexuais podem causar bloqueios fisiológicos. Disfunções como vaginismo, anorgasmia, disfunção erétil e queda da libido frequentemente têm raízes emocionais. Nessas situações, não é o corpo que falha, é a alma que pede ajuda. Quantas vezes o prazer é silenciado em nome da culpa? Quantas pessoas confundem afeto com submissão, desejo com vergonha, entrega com perda de controle? O corpo é visto como inimigo do espírito. A sociedade nos ensinou a sentir vergonha e culpa pelos órgãos sexuais e as suas funções. Nós acreditamos que a imagem do corpo humano nu, principalmente expressando prazer sexual, é obscena. Os sentimentos de vergonha e culpa, tão presentes na nossa cultura, fazem com que quase todo mundo se recrimine por suas atividades, ou mesmo pelos seus desejos, como se tudo isso não fosse algo humano. Na prática, a nossa sociedade ainda enfrenta outros tabus, como a falta de direitos sexuais e reprodutivos de algumas mulheres e o desconhecimento sobre o próprio corpo e o da outra pessoa. E, falando em tabus, desde a adolescência, homens conversam com os amigos sobre o quanto e como se masturbam, enquanto para mulheres esse tema permanece proibido. Apesar de alguns especialistas já terem percebido que o assunto masturbação feminina está deixando de ser um problema e passando a ser mais comentado, permitindo que as mulheres criem empoderamento sobre os seus próprios corpos. Quando se fala sobre direito sexual feminino, a gente está falando do direito de viver a sua sexualidade, ter ou não relações sexuais, independentemente do seu estado civil, idade ou condição física. Direito de expressar livremente a sua orientação sexual e de poder se relacionar sem o intuito de se reproduzir.
direito a ter ou não filhos, quantos e quando desejarem tê-los, sem discriminação ou imposição. É exatamente esse desconhecimento o responsável por tantas doenças sexualmente transmissíveis, alguns tipos de câncer, além da gestação precoce. A cultura social moldou o sexo com bases de poder e hierarquia, homens ensinando a dominar e mulheres ensinadas a agradar. Mas no íntimo, o corpo resiste. Ele pede liberdade, ele pede verdade. E é nessa hora que o silêncio machuca. O corpo cala, mas fala de outro jeito, pela tensão nos ombros, pela insônia, pela irritação, pela dor decorrente do desejo. A sexualidade reprimida se manifesta com sintomas. E não é raro que cheguem nas clínicas queixas de pele, queda de cabelo, cansaço profundo, que na verdade são simplesmente o eco de um corpo emocionalmente sufocado. A estética e a saúde se encontram aí, no ponto onde a alma fala através do físico. O prazer é um espelho, ele reflete o quanto nós estamos conectados conosco. Quem vive em constante estresse, sem tempo para si, dificilmente sente desejo. O corpo exausto simplesmente desliga o botão da libido. Estudos mostram que o cortisol, hormônio do estresse, inibe a ação da dopamina e da testosterona, reduzindo o interesse sexual e alterando até sono e apetite. O sexo, então, deixa de ser um encontro e vira cobrança. E nesse momento, o prazer perde a leveza e se torna mais um item da lista de obrigação de desempenho. Mas é preciso lembrar que desejo não é produtividade, é presença. A questão não é quantas vezes, mas sim como é cada vez. O propósito é de estar ali por inteiro, no toque, no olhar, no sentir. E como a gente já falou, a falta de diálogo sobre sexualidade ainda é um problema grave. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% dos adolescentes afirmam nunca terem conversado sobre sexo com seus pais. O resultado disso é um aumento de infecções sexualmente transmissíveis e de gestações não planejadas, além de transtornos emocionais ligados à culpa e à desinformação. E como tudo passa pela educação, a resposta para isso está na educação sexual. Ou, como diz a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, educação sexual nas escolas é necessário para que o sexo não seja reprimido. A educação sexual aborda temas como sexo, gravidez, aborto, métodos contraceptivos, a importância da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis, orientação sexual e identidade de gênero. Essa educação leva crianças a entender aspectos da intimidade, privacidade, autopreservação, consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença entre toques agradáveis e consentidos daqueles invasivos e desconfortáveis. É, portanto, essencial para a formação natural e integral do ser humano. Com as transformações físicas e psicológicas que ocorrem na adolescência, o indivíduo precisa se adaptar de forma rápida e às vezes atropelada à sua nova condição. Falar de sexo é falar de vulnerabilidade, de despir o corpo, mas também de despir as máscaras, de permitir-se ser visto e de ver o outro sem filtros, sem expectativas. A intimidade é o lugar onde caem as defesas e, por isso, é também o lugar onde a cura acontece. O prazer verdadeiro nasce quando o corpo deixa de performar e começa a se expressar. Quando a busca pelo melhor desempenho cede lugar ao melhor sentimento. O sexo também dialoga com a nossa relação com o espelho. Um corpo que se sente rejeitado dificilmente se entrega. Muitas vezes, a vergonha da aparência impede a pessoa de se permitir viver o prazer, como se o toque precisasse de autorização estética.
E como a gente tem repetido sempre, estética, quando bem compreendida, não é vaidade, é acolhimento. É um cuidado que desperta o sentir, o toque, a presença. Um tratamento estético pode sim ser uma forma de reencontro com o próprio corpo, desde que ele venha do desejo de se sentir bem e não da necessidade de se adequar. Como vocês já sabem, aqui na Clínica Amitié, a gente acredita que a estética é uma extensão da saúde emocional. Cuidar da pele é cuidar da autoestima, é cuidar do prazer, é cuidar da vida. Talvez o sexo seja, no fim de contas, o gesto mais humano que existe, porque ele mistura tudo: corpo, emoção, instinto e consciência. E quando é vivido com respeito, cuidado e afeto, ele deixa de ser apenas ato e vira encontro. E para finalizar, Amichers, a gente deseja que esse episódio sirva como um lembrete. O corpo fala e o prazer é uma das suas linguagens mais bonitas. Escutá-lo é também uma forma de se cuidar, de se reconhecer, de se amar. Por isso, a gente deve ter a consciência de que fazer sexo é bom e falar sobre isso de maneira natural é muito importante. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.